Jason, eu fiz menção logo na abertura do programa hoje sobre a questão fiscal brasileira. Sim. Você se debruça diariamente sobre isso, tem tratado do tema com frequência e também, obviamente, desse populismo fiscal. Gasta-se demais, mas aí tem que se arrecadar ainda mais. O governo vai provavelmente para um terceiro ano de déficit. E tudo indica serão 4 anos de déficit, ou seja, o ano que vem também, com uma explosão da dívida bruta. Nós estamos falando de 13 trilhões, alguma coisa assim, e muito acima de 80%, acho que 81% da relação dívida-PIB. Onde é que isso vai parar? Não vai parar se não trocar de governo. Esse talvez seja o ponto mais relevante nesse momento que nós estamos passando, porque a situação atual é pioto. Hoje, nós observamos exatamente o que aconteceu com a questão do IOF. A aprovação dos R$5.000, houve um apoio maciço no Congresso, porque vem de um princípio de equidade tributária que nós estamos passando já para um problema para muitos anos. Não foi uma correção da tabela do IR, clássica como deveria ser, mas já é alguma coisa, dado o contexto em que nós estamos com essa tabela defasada. Deveria ser progressivamente corrigida essa tabela do imposto de renda. Sim. E ela é defasada há muitos anos. Então, na verdade, o que o governo está fazendo ali, ele não está trazendo nada não é nenhuma benesse, digamos assim. É uma obrigação que ele tinha de fazer isso há algum tempo, que normalmente isso deveria ser discutido no momento que você tem o fiscal melhor trabalhado. Mas decidiu ser... Agora, o Congresso, em nome da sociedade, também entendeu que aquilo deveria ser discutido agora e foi ajustado. Buscou-se ali uma equidade através do aumento de alguns impostos ali no topo, que também faz algum sentido, alguma coisa ali no meio do caminho. Pessoas que ganham até X milhões ali vão um pouco mais de imposto, que não vai fazer grande diferença na vida dessas pessoas. E você trouxe ali uma equidade. Já esses impostos que foram trazidos, alguns são justos, outros não são justos, eles não tinham uma razão específica de ser, especialmente aqueles conectados aos investimentos. Em relação Você está falando da PEC do IOF, da 1303, nós já estamos partindo para ela. A questão da 1303 ela é um pouco mais complexa, porque você não tem a justificativa dela. Você não traz equidade nenhuma com ela, você simplesmente está aumentando carga tributária para poder gastar mais. Sim. Este é o mote da 1303. Absolutamente não tem mais mote nenhum. Mas vamos taxar as bets. Eu concordo de taxar as bets, porque eu acho que qualquer jogo de azar tem que ser ultra taxado. Primeiro, para desincentivar a criação desse tipo de empresa, porque nós já sabemos que mais ou menos 13% da renda alimentar do brasileiro já foi tirada por causa dessas bets. Que Bolsa Família tem sido utilizado para jogar nessas bets, nesses jogos de tigrinho, coisa parecida. Então, eu lembro muito bem que o senador Girão, talvez conhecido seu e meu, conversou conosco aqui. Conversou conosco também. Nós sentamos uma vez conversar com ele ainda na outra emissora. Exatamente. E ele se dizia figadamente contra o jogo no Brasil. Que o pessoal estava na época tentando implantar os cassinos no Nordeste, dizendo que traria algum progresso no Nordeste, como trouxe. O exemplo usual sempre é Las Vegas, que era aquele enclave no meio de um deserto vazio, e que foi colocado uma cidade ali e houve progresso na região por causa do jogo. Mas o jogo em Las Vegas, ele só foi moralizado quase 40 anos depois da implantação de Las Vegas. Sim. Ou seja, foi um processo longo e árduo de regulação atrás de regulação, de imposto atrás de imposto, de se criar toda uma máquina enorme de controle e de fiscalização para que se moralizasse aquilo. E, obviamente, deve haver alguma coisa errada ainda. Mas, comparativamente, Las Vegas ao que era antigamente, é algo hoje em dia muito melhor. E o outro ponto importante, Las Vegas arrecada impostos 50%, 60% eles pagam de imposto. Porque o fato gerador deles, mas é emprego, tudo bem, se for pensar em Las Vegas, até gera emprego, porque a cidade nasceu em cima daquilo. Mas se você deixar muito livre, acontece o que a gente sabe que é lavagem de dinheiro. Só entrando agora na questão local,
que aí entra o senador Girão, e aí entra efetivamente o que a gente está falando dos impostos, o brasileiro aparentemente não tem cultura para esse tipo de jogo. E isso está dragando uma parte significativa. Então, essas bets deveriam ser taxadas por um desincentivo à criação delas. Mas não por um governo que tenha necessidade corrente, premente e constante de estar arrecadando mais, simplesmente porque é descontrolado no gasto. Jason, toda a sua análise sobre a questão do jogo não é a que permeia o governo quando ele quer taxar mais as bets. Não. Esse não. E outra, mesmo na questão do imposto de renda para isenção até 5 mil, eu vi um cálculo que, levando-se em conta todo o período em que a tabela não foi mexida, se fosse repassar a inflação, seria 7 mil. Sim, que é o que, na verdade, alguns deputados chegaram a citar. Falou, bom, se é para corrigir tem que ser 7 mil, porque 7 mil é a correção real.